Pico do Ibituruna, Governador Valadares, 1.123 metros de altitude. Uma tarde de primavera, com poucas nuvens e o céu com um azul intenso. Alguns pássaros sobrevoam o local. Tá voando, meu irmão! Dois homens rompem o céu da cidade em um paraglider vermelho, azul e cinza, colorindo a atmosfera. A imagem começa a escurecer e na tela surge o nome do documentário, Ver Além. Quando a gente descobre que um filho da gente tem problema, a gente perde o chão. Porque é difícil, não é fácil não. Aí a gente aprende a viver com esse problema. Aí você olha para trás e você vê que não é só você. Tem outros pior do que o seu. No começo foi um choque, né? Terrível. E a gente não tinha assim, noção, eu não esperava. E na minha família não tem ninguém, né? Não existia ninguém, assim, não nasceu ninguém com problema. E foi difícil, foi doído, foi dolorido. Eu lembro de uma situação, eu estava acho que na terceira ou quarta série, alguém se referiu a mim como deficiente, eu bati na cadeira, eu não sou deficiente. Então, assim, eu tinha muita dificuldade de enfrentar isso, me identificar como deficiente. Daí, o tempo foi passando, eu fui crescendo e, inclusive, chegou uma época que eu não queria crescer, que eu queria ficar pequena para minha mãe cuidar de mim, eu não ter que enfrentar esse mundo enorme. Depois que eu comecei a perceber que ele existe, foi osso. Eu falei, meu Deus, eu tenho que crescer, eu tenho que batalhar pela minha vida. Isso é muito difícil de enfrentar, para mim foi terrível e é ainda. Mas é que eu preocupava mais, era com a escola. Como seria ela na escola? E para ela ser alfabetizada, a professora tinha que avivar mais, assim, passar canetinha preta, contornar o exercício com canetinha preta. Teve uma situação também que o pessoal estava brincando no pátio, assim, uma situação de riscar o chão, assim, de giz, eu não me lembro direito o que era. E aí acabou a aula, todo mundo foi embora, inclusive a professora, e eu fiquei sentadinha ali sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Comecei a chorar e no que eu comecei a chorar eu percebi que minha mãe tinha chegado. Na escola eu ainda consigo escrever no caderno, eu só não consigo ler depois. Mas eu uso lupa, eu tenho uma lupa que é semelhante a um monóculo que eu uso para enxergar no quadro, às vezes quando o professor escreve com letra maior. O aluno, quando chega aqui no CRAED, nós fazemos trabalho meio complexo, preparando justamente o aluno, a sua coordenação motora fina para a leitura no sistema Braille no futuro. Mas para entrar na faculdade, já era um sonho dela, né? Ela tinha um sonho de que ela queria mesmo a qualquer custo. Então, através de informações e garra dela, aí ela conseguiu, ela passou em 5º lugar no curso. Quando eu entrei na faculdade, que eu cheguei nessa faculdade para fazer a matrícula, que eu vi esse tamanho de lugar e eu falei assim, eu sou um cisquinho no meio desse lugar todo. Não sabia andar sozinha, não sabia fazer nada, não conhecia ninguém. Aí no primeiro dia de aula, a minha mãe me trouxe e daí eu já tinha feito todo um trabalho, porque eu já tinha percebido que eu ia ter que crescer mesmo. A família tem que aprender isso, que o deficiente ele tem que lutar para se firmar dentro de uma sociedade, mesmo preconceituosa. Se cair no buraco, levanta, bate a poeira e vai para frente. Sempre vai ter uma pessoa a mais te dando atenção. Minha família, ela custou. Uma coisa que é válido lembrar é que nós somos pessoas normais. A gente acerta, a gente erra, a gente quebra a cara, a gente vai à luta, a gente faz tudo que todo mundo faz, porém com uma limitação. Eu sou casada, tenho 2 filhas, adolescentes. As imagens de Marília estão em preto e branco durante todo o vídeo. A minha família, assim, mãe, irmãos, me dão bastante suporte. As minhas filhas também me ajudam muito, mas foi uma experiência também para elas. Como são adolescentes, eu acho que elas não entendem muito o que eu não enxergo. Então elas deixam tênis no caminho, deixam fio no caminho, some com creme dental. Então, assim, é uma maratona para mim, mas eu vou vencendo. São obstáculos. A minha caçula fala que ela não pode facilitar as coisas para mim. Então, ela coloca obstáculos que eu vou vencendo. Eu vi na mamãe, assim, uma aliada
sabe, no que fosse preciso. Mamãe dizia assim, Margarete, se for preciso andar esse mundo e metade do outro, mamãe dizia assim, para ter a recuperação das minhas vistas, né, pela medicina, nós vamos fazer isso. Eles têm um problema de autoestima, sabe? Eles não acreditam, eles têm um potencial imenso e precisa assim, de muito apoio psicológico, de muita... A gente tem que ser bem pluri para poder trabalhar com eles, sabe? Porque você tem que acreditar que eles dão conta, porque a gente sabe que eles dão conta. Então a autoestima deles, eu acredito que às vezes a própria família, ela quer protegê-lo com excesso, né? Então a própria família prejudica às vezes, porque não deixa a locomoção do cego. A família tem pavor de pensar, meu filho não vai sair sozinho. E aí ele fica preso, fica limitado ali dentro de casa. Mas não porque a família não o ame, é porque a família o ama com excesso. Bom, para a Letícia, eu não sei se eu vou conseguir falar, porque Letícia é muito preciosa, entendeu? Ela foi desejada, ela nasceu, ela vive num ambiente que não tem discórdia, não tem briga, né? Então, ela é tudo pra gente, ela é preciosa demais, até para os familiares, ela é muito especial. E quero falar para ela assim, que ela nunca desista dos sonhos, que ela nunca desista, que ela vai correr atrás. Nós amamos ela demais. O triste para mim é as pessoas não entenderem o deficiente visual. Ele não está enxergando, mas ele não é um coitado. Ele quer oportunidade, muitas vezes ele faz a oportunidade, mas ele coitado, ele não é. Ele quer ser ajudado, ele pode dar conta, ele consegue. Mas é triste as pessoas não entenderem isso, eles não são coitados. As minhas principais dificuldades são as pessoas mesmo que não me respeitam. Muita gente não entende o meu problema. Às vezes como eu tenho preferência em filas de banco, ninguém respeita, porque eles pensam que eu não tenho nada, que eu não tenho esse direito. Surgem imagens de Janaína caminhando pelas ruas. Ela está indo em direção ao ponto de ônibus. Eu tenho dificuldade também em pegar ônibus, porque o número é muito pequeno e às vezes, quando eu vou olhar o número, já passou. Também tenho dificuldade para atravessar as ruas que não tem a faixa de pedestre, porque quando eu vou atravessar, às vezes o carro está vindo, não respeita também. Cego foi feito para pagar mico e paga mico. Tudo na vida do cego é engraçado. Semana passada mesmo o ônibus parou de frente ao poste, né? A porta dele abriu, quando eu saí, um beijo no poste, né? Ei, amigo, beijei o poste. São coisas que são trágicas, mas são engraçadas para o deficiente visual. Na linha férrea, quando eu enxergava, eu lembro de uma placa que tinha assim, pare, olhe, escute. Interessante. E aí você faz isso? Eu faço isso. Eu tô mentindo, né? Que eu não olho. Meu vizinho sabia que ela era cega. Enquanto sua mãe fala, surgem imagens de Alice trabalhando com o soroban. Aí todo dia ele chegava, o leiteiro chegou, mãe. Aí todo dia, mãe, o leiteiro chegou. Aí um dia ele chegou na minha casa espantado, porque a esposa dele falou com ele que a Alice era cega. Eu falei, mas você não sabia? Ele falou, não, todo dia eu entrego leite aqui, a Alice traz a vasilha, pega o leite, leva o leite. Eu não imaginei que ela era cega. Depois de um ano que ele estava morando do lado da minha casa, ele não sabia que a menina era cega.